Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à aula de anti-inflamatórios esteroidais, essa é a parte 2, sobre os corticoides, tá? Então, gente, a gente parou na última aula falando dessa tabela aqui, onde essa tabela ela traz alguns, né, anti-inflamatórios esteroidais, ou também conhecidos como corticoides, que são comercializados. E aqui traz a diferença da potência anti-inflamatória desses corticoides com a potência anti-inflamatória do cortisol endógeno, né? Então, esses medicamentos aqui, eles são mais potentes que o próprio cortisol endógeno e por esse motivo acabam provocando mais efeitos colaterais, né? A gente falou que a prednisona e a prednisolona são medicamentos mais utilizados no uso prolongado. Então, se precisar fazer um uso prolongado, a prednisona e a prednisolona são mais utilizadas, porque elas não são tão mais potentes, né? Vocês podem observar que elas têm uma ação intermediária aí. E se a pessoa ela tem uma insuficiência hepática, a preferência é para prednisolona, porque a prednisona ela é um metabólito inativo. E quando metabolizado, quando sofre a biotransformação hepática, se transforma em prednisolona, que é um metabólito ativo. Então, se a pessoa tem uma insuficiência hepática, é interessante ela tomar uma prednisolona, que já é um metabólito ativo. A betametasona e a dexametasona, eles são mais utilizados num uso a curto prazo, né? Então, utilizar por até 7 a 10 dias. Por quê? Porque eles são muito mais potentes, ó, de 18 a 30 vezes mais potentes que o próprio cortisol endógeno. Quais são as ações farmacológicas desses medicamentos, né? Dos corticoides? Eu já falei para vocês um pouquinho das ações farmacológicas na aula anterior, mas eu tô falando aqui novamente só para ficar mais claro para vocês, tá? As duas principais, né, ações farmacológicas do corticoide é a ação anti-inflamatória e a terapia de reposição nos casos de insuficiência suprarrenal. Essas duas são as principais ações farmacológicas dos corticoides, tá? Opa! Então, aqui a terapia de reposição nos casos de insuficiência suprarrenal e ação anti-inflamatória. Quando esse medicamento atua como anti-inflamatório, consequentemente ele vai atuar também como analgésico. Os corticoides, eles também podem atuar como antitérmicos, mas essa não é a primeira escolha, tá? Como antitérmicos, a gente dá preferência mais para os anti-inflamatórios não esteroidais. E os corticoides, eles também podem atuar como antihistamínicos. Antihistamínicos, eles são mais utilizados assim quando a pessoa já tentou utilizar um antihistamínico antagonista H1, não resolveu, né? Então, uma alergia que não é responsiva a um antihistamínico comum, um antagonista H1, o corticoide, então, ele pode ser uma escolha nesse caso. O corticoide, ele atua também como imunossupressor, né? Porque ele vai atuar lá nas citocinas, com isso ele diminui a ativação dos leucócitos e diminui a resposta imune. E também, como já citado, na profilaxia da síndrome respiratória aguda do recém-nascido, pois estimula a produção de surfactantes para as trocas gasosas e a criança respirar normalmente assim que nascer. Então, o médico ele passa para a gestante quando tem uma suspeita de um parto prematuro. Podem ser utilizados betametasona ou dexametasona. Eu citei o exemplo para vocês da Celestone Soluspan, que é a betametasona, tá? Mas pode ser utilizada também a dexametasona. Bom, então, o mecanismo de ação, vamos falar do mecanismo de ação dos corticoides. Eu coloquei basicamente esses dois mecanismos de ação aqui.
Bom, eles inibem a liberação, gente, de citocinas. Quais citocinas? A interleucina 1, a 2, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral. Quando ele inibe a liberação dessas citocinas, ele vai diminuir a ativação dos leucócitos e, consequentemente, ele vai diminuir a função imune, tá? E então, essa ação aqui resulta numa ação anti-inflamatória e numa ação imunossupressora. Outro mecanismo de ação é que os corticoides bloqueiam a síntese de metabólitos do ácido araquidônico, ao inibir a ação da fosfolipase A2. Então, se eles inibem a fosfolipase A2, não tem produção de nenhum mediador inflamatório produzido pela cascata do ácido araquidônico. Então, não tem produção de mediador lá da via COX, que são as prostaglandinas e tromboxanos, e nem da via lipoxigenase, que são os leucotrienos, tá? E ao atuarem nessa via da fosfolipase A2, do ácido araquidônico, vai ter um resultado, uma ação anti-inflamatória e uma ação antihistamínica também. Porque ao inibir a via lipoxigenase e os leucotrienos, diminui a quimiotaxia. E com isso também tem uma ação antihistamínica. Processo de retirada. Bom, gente, quando a pessoa ela faz o uso de um corticoide exógeno, né, um medicamento corticoide, ela não produz cortisol endógeno, tá? Principalmente dependendo do tempo em que essa pessoa está utilizando e a dose que ela está utilizando, tá? Então, se a pessoa faz um uso a longo prazo desse medicamento, a glândula dela, a glândula suprarrenal aqui, ela vai se atrofiar, tá? Então, o que acontece? O corticoide, o cortisol endógeno, ele não vai ser produzido como antes, como acontece numa produção fisiológica. Então, a quantidade de ACTH liberado pela hipófise, consequentemente, será menor. E com isso, a quantidade de cortisol endógeno produzido fisiologicamente também vai ser menor, né? Porque uma coisa reflete a outra. Por que isso aí? Para tentar manter um feedback, uma homeostase. Porque a pessoa ela está recebendo de forma exógena o corticoide, né, via oral ou injetável. E essa quantidade, esse corticoide ele é muito mais potente que o próprio cortisol endógeno. Então, a quantidade de cortisol endógeno vai diminuir, consequentemente vai diminuir. Então, a pessoa quando ela faz um uso prolongado de corticoide, né, mais de 3 semanas, né, que eu coloquei aqui, ó, tempo prolongado, mais de 3 semanas, quando a pessoa faz uso de altas doses diárias, né, como exemplo 40 miligramas, e cursos repetidos em curto prazo, ela tem que fazer uma retirada gradativa. Sempre tem que ser feito essa retirada gradativa para não ter uma insuficiência suprarrenal. Se fizer uma retirada abrupta, a pessoa desenvolve assim a insuficiência suprarrenal aguda, tá? Então, se a pessoa ela faz um uso prolongado de corticoide, ou altas doses, ou cursos repetidos, ela precisa dar um tempo para o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal voltar à funcionalidade normal, tá? Então, é necessário vários meses para ter uma reativação desse eixo, para normalizar a secreção de ACTH
E também é necessário vários outros meses para normalizar a produção de cortisol lá pela suprarrenal, pelo córtex da glândula suprarrenal. Então, a pessoa que faz um uso prolongado, ela nunca deve parar de forma abrupta. Ela tem que sempre fazer essa retirada gradual para dar um tempo para esse eixo hipotálamo hipófise voltar à produção normal e, consequentemente, a concentração de ACTH voltar à produção fisiológica normal e a quantidade de cortisol também voltar a ser produzido pela suprarrenal. Além disso, gente, não é só esse o problema. Se a pessoa estava fazendo o uso prolongado, por um tempo prolongado, sinal que ela tem alguma doença inflamatória crônica, né? Por exemplo, ela estava necessitando daquela ação, daquele medicamento, como ação anti-inflamatória também, tá? Então, vamos pegar um exemplo, uma pessoa com artrite, e ela fazia uso há muitos anos de corticoide. Ela não pode também parar de uma vez, não só pelo fato do eixo hipotálamo, hipófise adrenal ter que voltar ao normal, mas também para não agravar aquela doença inflamatória que ela está apresentando, que ela apresenta. E, portanto, essa retirada gradativa vai possibilitar recuperar, né? Ter uma recuperação gradativa do hipotálamo, da hipófise e da glândula suprarrenal, tá bom? E também para não exacerbar a doença inflamatória apresentada. Efeitos colaterais, né, desses corticoides. Tem muitos efeitos colaterais, coloquei alguns aqui. E os corticoides, eles vão aumentar a susceptibilidade de infecções. Por quê? Porque eles vão ter ação imunossupressora. Por atuarem diminuindo a ativação de leucócitos, que são as células de defesa. Eles também elevam os níveis plasmáticos de glicose. E dos efeitos colaterais mais comuns de corticoides é provocar a diabetes mellitus. Eles também provocam uma perda óssea e, consequentemente, podem levar à osteoporose. Os corticoides também diminuem a velocidade de crescimento linear do osso em crianças e, consequentemente, retardam o crescimento. Também pelo fato de alterarem o hormônio do crescimento. Eles também, gente, provocam muitos outros efeitos colaterais, tá? Por quê? Porque os anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides, eles alteram todos os processos metabólicos que o cortisol endógeno pode alterar. Porque o cortisol endógeno, ele afeta muitos processos metabólicos. Ele é responsável por muitos processos metabólicos no nosso organismo. E quando a pessoa ela faz o uso de um corticoide exógeno, de um medicamento, a gente já imagina que eles vão, sim, alterar todos esses processos metabólicos que o cortisol endógeno provoca. E, consequentemente, as doses farmacológicas exógenas vão amplificar essas ações, né? Então, se uma pessoa faz uso desse corticoide exógeno, a gente vai ter 2, 3 vezes, 4 vezes, 18 a 30 vezes mais essas ações nos processos metabólicos, porque os corticoides exógenos, eles são bem mais potentes que o cortisol endógeno, tá? Outra coisa, gente, que os corticoides provocam, né, é a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é um excesso de corticoide, de cortisol no nosso organismo, tá? E é muito comum uma pessoa que faz um uso prolongado de corticoide, desenvolver essa síndrome de Cushing. Por quê, gente? Quando a pessoa ela faz o uso de um corticoide exógeno, a glândula se atrofia, né? Então, a quantidade de ACTH, o estímulo a produção de ACTH, ela vai ficar muito diminuída.
Por que isso aí? Porque a pessoa ela está recebendo de forma exógena esse corticoide. E esse corticoide que ela está recebendo de forma exógena, ele também vai mandar um estímulo lá para a hipófise diminuir a produção de ACTH. Consequentemente, aí fica um ciclo vicioso. A quantidade de ACTH liberada, ela é bem menor, ela acaba sendo, diminui-se essa quantidade, mas ainda assim a gente tem uma produção endógena, mas muito pequena, em alguns casos, em outras não tem nada, mas estamos recebendo de forma exógena esse cortisol. E esse cortisol exógeno que vai, então, mandar um estímulo lá para hipófise, adenohipófise, a não produzir o ACTH, tá? Então, quando a pessoa ela tem a síndrome de Cushing, desenvolve essa síndrome de Cushing, ela vai apresentar todos aqueles efeitos colaterais apresentados aqui e um pouco mais, né? Então, ela pode desenvolver hipertensão, porque o corticoide ele faz reter sódio. Ele também diminui as prostaglandinas renais, que fazem o controle, a regulação da pressão arterial, né? E a pessoa ela pode desenvolver catarata, osteoporose, fica difícil cicatrização também, pois altera a quantidade de colágeno, é imunossupressor, ela fica mais suscetível a desenvolver infecções, ela fica com as extremidades do corpo mais fina, né? Os braços e as pernas ficam mais finas e a região central do corpo já fica mais gordinha. Então a gente fala que é uma obesidade centrípeta. Por quê? Nas extremidades do corpo ocorre uma lipólise e na região central do corpo ocorre um acúmulo de gordura. Então nessa região abdominal, aqui ó, a pessoa desenvolve uma corcova de búfalo, tá? Então acumula gordura nessa região aqui, acumula gordura na região abdominal e na região facial também, tá? Então fica com essa obesidade centrípeta. Então esses são os principais sintomas da síndrome de Cushing, que é ocasionada pelo excesso de cortisol no organismo. E como diminuir ou evitar os efeitos colaterais com o uso prolongado de anti-inflamatórios esteroidais? Como diminuir, gente, esses efeitos colaterais? Quais as precauções? Então, sempre preferir a menor dose possível. Então, as menores doses possíveis, pelo menor tempo possível. Então, claro que numa doença crônica isso daí é complicado, né? O tempo, na verdade, a pessoa faz um uso contínuo, um uso prolongado mesmo desse medicamento, por isso que sempre tem que tentar a menor dose possível. E olha só, uma informação bacana. Uma administração única matinal. Por que, gente, única matinal? Porque o corticoide, o cortisol endógeno, ele é produzido mais no período da manhã. Lembra do ciclo circadiano que eu expliquei para vocês? Isso, então de manhã nós temos uma maior concentração de cortisol endógeno. E essa administração única matinal é justamente para não mudar muito esse ciclo circadiano e, consequentemente, a pessoa não ter tantos efeitos colaterais. Consequentemente, diminui ou evita alguns efeitos colaterais. Então, a administração única matinal, ela é preferível para isso aí, para imitar o ciclo circadiano. Se uma pessoa, por exemplo, que faz um uso contínuo de corticoide, tomar esse corticoide à noite, gente, uma que vai desregular todo o ciclo circadiano dela e ela vai ter insônia, ela não vai conseguir dormir. Então, nesses casos aí, sempre, na verdade, tanto em um uso agudo, um uso por curto período, até por uso prolongado,
sempre preferir a administração única matinal, tá? Outra coisa que pode ser feita para diminuir os efeitos colaterais com o uso prolongado dos corticoides é evitar uma exposição sistêmica desses medicamentos. Ou seja, vamos pegar um exemplo, uma pessoa asmática. Então, um asmático, ao invés de tomar um corticoide via oral para fazer o tratamento da asma, prefere-se ele de forma inalada, porque de forma inalada a absorção sistêmica é muito baixa, cerca de 80% vai direto para os pulmões e somente 20% tem absorção sistêmica. Então a pessoa ela vai poder fazer um uso prolongado desse medicamento com mais segurança, não vai ter tantos efeitos colaterais relacionados a esse medicamento, pelo fato dela não ter uma exposição sistêmica muito alta. Então, essa questão de limitar a exposição sistêmica ao fármaco minimiza essa supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal e outras manifestações como a síndrome de Cushing iatrogênica, que é ocasionada pelo medicamento. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de corticoides inalados usados na asma. Eles podem estar na forma farmacêutica de pó seco, suspensão líquida ou solução. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Pode ser utilizado tanto em adultos quanto em crianças, né? E seria isso. Ó, então, melhor custo-benefício, coloquei exemplos aqui. Coloquei também a questão da candidíase oral, ó. A candidíase oral pode provocar também disfonia e tosse crônica, tá? Para evitar todos esses efeitos colaterais aí, que são mais locais, né? Tem que sempre fazer a higienização oral, ou seja, oriente a pessoa que vai utilizar a bombinha que contenha corticoide para ela, depois de usar a bombinha, enxaguar a boca com água para o medicamento não ficar muito ali na cavidade oral e ela desenvolver esses efeitos colaterais aqui locais, tá? Coloquei que o tabaco ele reduz o efeito, né, dos corticoides por inalação, tanto em fumantes ativos quanto em ex-fumantes, mas daí a questão de ajustar a dose fica a critério do médico, tá, gente? Bom, então, olha só. Finalizando essa aula aí, o corticoide, ele não vai corrigir a etiologia da doença subjacente. Ele apenas limita os efeitos da inflamação, tá? Então, se a pessoa ela faz um uso de um corticoide para uma doença inflamatória crônica, esse medicamento ele vai apenas diminuir os efeitos inflamatórios. E assim que a pessoa para de tomar o medicamento, aqueles sintomas inflamatórios, eles podem reaparecer. Pode ter um reaparecimento desses sintomas inflamatórios, porque o corticoide, ele não corrige a etiologia da doença, tá? Somente limita os efeitos da inflamação. Então, gente, é isso. A gente finaliza a nossa aula de corticoides aqui. Peço que se ficou alguma dúvida, vocês me enviem por e-mail. E agora, vou mandar para vocês os exercícios de corticoides para vocês resolverem e me enviarem resolvidos, tá bom? Então tá.